Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um Giro de Notícias, a segunda edição dessa sexta-feira, pra gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vascão, tem muita coisa aqui pra gente conversar, e bom, tem notícia bombástica, né? Andrei Santos será jogador do Palmeiras. Isso mesmo, você não leu errado no título, não está ouvindo errado agora não. Andrei Santos será jogador do Palmeiras, ou é Juninho, mas ele não foi pro Chelsea? Pois é, vai ser emprestado ao Palmeiras e você vai entender toda essa situação aqui nesse vídeo. A gente vai mostrar também aqui a classificação do Campeonato Carioca, né? O Vasco, com a vitória de ontem, entrou no G4 aí do campeonato, na zona de classificação. Vamos ouvir aqui Maurício Barbieri e também Alex Teixeira, que vem sendo com toda certeza um dos destaques do Vasco nesse campeonato carioca. Beleza? O vídeo começa depois da vinheta. Antes eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da Mais Ágil, hein? Você que quer adiantar as parcelas do seu FGTS, vem aqui na descrição desse vídeo que tem o link da Mais Ágil, você clica, vai ser direcionado ao WhatsApp deles e lá você vai ser muito bem atendido, beleza? Tá precisando aí adiantar o saque do seu FGTS? A Mais Ágil agiliza tudo para vocês, link aqui na descrição desse vídeo. Bom, a gente começa aqui dando uma olhadinha na tabela, né, do Campeonato Carioca. O Vasco que entrou no G4, né? Faltando aí 3 rodadas para o fim da fase de classificação do Campeonato Carioca. O Vasco entrou no G4 após vencer ontem o Botafogo por 2-0. Então, nesse momento, a classificação do Cariocão está da seguinte forma. O Flamengo é o líder com 17 pontos, o Botafogo tem 16, o Fluminense tem 16 e o Vasco fecha o G4 com 14 pontos. O Volta Redonda está na quinta colocação com 13, o Bangu tem 12, o Madureira 9, o Audax 9 pontos, e aí vai depois Portuguesa 9, Nova Iguaçu 7, Resende 4 e Boa Vista 2 pontinhos. Então a vitória de ontem foi muito importante, né? Primeiro, porque o Vasco precisava muito vencer um clássico, né? O Vasco vinha aí de 9 derrotas seguidas jogando contra os rivais aqui do Rio de Janeiro, então o Vasco quebra esse tabu, né? Vence aí esse clássico e entra no G4, porque além da classificação para a semifinal do Campeonato Carioca, estar no G4 também significa garantir a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Esse ano a vaga será conquistada através dos campeonatos estaduais. Falando em Copa do Brasil, o próximo jogo do Vasco é exatamente válido pela Copa do Brasil, né? O Vasco enfrenta a equipe do Trem do Amapá. O jogo será na cidade de Brasília na próxima quinta-feira. Mas bem, a gente volta aqui para falar de Campeonato Carioca e para falar principalmente da partida de ontem, né? O Vasco venceu por 2-0, na minha visão, mais uma boa atuação. O Vasco parece que está ganhando uma cara ali com o Maurício Barbieri, está começando a animar, né? Deixar o torcedor um pouco mais esperançoso. É claro que precisa de peças, né? Ainda tem um Capasso para ser anunciado, precisa reforçar ainda mais o time visando o Campeonato Brasileiro, mas parece que o Vasco está começando a ter um padrão de jogo. E quem tem se destacado, né, nesse Campeonato Carioca, principalmente aí de uns 3 jogos para cá, é o Alex Teixeira. O Alex Teixeira que chegou no ano passado com muita expectativa, né? Todo mundo empolgado com o retorno do Alex Teixeira, todo mundo achando que numa Série B, onde o nível é mais fraco, o Alex Teixeira ia deitar e rolar, ia brincar na Série B do Campeonato Brasileiro, mas não foi bem assim, né? O Teixeira não conseguiu se adaptar. Parece que agora ele está conseguindo se adaptar ao futebol brasileiro. Que bom que ele renovou o seu contrato, vem fazendo boas partidas e ontem marcou um gol importantíssimo. Bom, a gente vai ouvir aqui o próprio Alex Teixeira, né? Falando exatamente sobre essa readaptação ao futebol brasileiro e a importância, né, dele ter feito uma pré-temporada dessa vez, já que na Série B do ano passado ele chegou ali com o campeonato já rolando, né, sem ter feito uma pré-temporada. Enfim, estava completamente fora de ritmo. Confira o que disse o Alex. Estou fazendo uma pré-temporada, né? Ano passado eu não pude fazer isso, não estava de férias, recebi o convite do Vasco e quando o Vasco faz o convite eu não vou negar nunca. Então vim para ajudar e infelizmente as coisas não fluíram como eu queria. Então esse ano está diferente, estilo de jogo, então estou tendo mais liberdade. Acho que essas mudanças estão sendo importantes para mim. É o segundo
segundo jogo seguido como titular, é isso? E conta um pouquinho como é que é isso, né? Ter de novo conquistado aí essa vaga de titular, depois o Nenê entrou, você continuou no jogo. Acho que é importante ritmo de jogo, acho que a melhor maneira de ter ritmo é jogando, então estou muito feliz por essa sequência. Bom, e além de Alex Teixeira, o treinador Maurício Barbieri também falou, né? E elogiou bastante, né? O Alex Teixeira. Elogiou bastante esse início aí de temporada do Alex, que é um jogador que tem a confiança do Barbieri e que com o Barbieri tá conseguindo jogar bem. Confira o que disse o Barbieri. Sim, quando a gente fala dessa função de 10, eu acho que vem um estereótipo muito marcado, ou um personagem muito marcado do que é o 10, tendo em vista a história do futebol brasileiro e tudo mais, né? Mas existem diferentes camisas 10, vamos colocar assim, né? O Alex é um cara que começou a carreira como um jogador de lado, se destacou ali, mas que nos últimos anos já vinha atuando, muitas vezes até como um falso 9 ou como um segundo atacante, né? Então, dentro desses diferentes 10 que você tem um que é mais organizador, você tem outros que são mais meias atacantes. O Alex se encaixa mais nesse papel de meia atacante. E essa é a ideia, que o Alex flutue ali naquele espaço, pode ser mais do lado esquerdo ou mais do lado direito, mais próximo ao Pedro, que ele tenha essa liberdade para flutuar, que ele consiga fazer os movimentos que ele gosta de infiltração, de atacar as costas da defesa. E uma coisa que o Alex teve em todos os lugares, independente da função, é gol. Ele sempre fez muito gol. Então era uma coisa que a gente conversou com ele. Eu acho que ele fez um bom jogo. Eu acho que ele vem melhorando a cada jogo. Ele já falou sobre isso também. Quando ele chega ao Vasco, ele vinha de férias, num outro contexto, um contexto de Série B, sem tempo para treinar. E a gente teve um cuidado com ele no início da temporada. E eu acho que a gente vem colhendo os frutos agora com mais um bom desempenho dele. Maurício Barbieri também falou das oportunidades do Vasco, né? Que é uma crítica que a gente tem feito. A quantidade de oportunidades que o Vasco perde, né? O Vasco tem que criar muito para fazer gol. E assim, é bacana que o Vasco está criando as oportunidades, mas é uma pena que o Vasco não consegue converter nessas oportunidades. O Vasco cria ali 4, 5 chances de gol para fazer um gol. E o Barbieri comentou sobre isso. Olha, em relação às oportunidades, né? A gente sempre trabalha e tem buscado procurar soluções e alternativas para criar bastante. Esse é a nossa meta aí. Claro que a gente precisa ser mais efetivo, a gente conversou sobre isso também, o quanto a gente tinha conseguido criar de oportunidade contra o Fluminense e a gente não tinha conseguido ser efetivo, e que era importante nesse jogo a gente conseguir essa eficiência, a gente aproveitar melhor as oportunidades. É sempre um tema complicado essa questão da eficiência, e é importante também que o torcedor entenda o momento da temporada, né? Se eu não me engano, para nós o campeonato começou em 14 de janeiro, e a gente está no dia 16, estou falando aí de 30 dias, e a gente já tem quase 10 jogos aí, independente da equipe que ficou aqui, o que foi, tem quase 10 jogos. Então a gente tem tido pouco tempo para treinar algumas situações, dentre elas essas questões técnicas, que são uma questão que você precisa treinar constantemente e esperar, porque o resultado não vem de imediato, você precisa seguir. Então, como a gente tem tido um intervalo muito curto entre os jogos, a gente tem focado quase que exclusivamente nos trabalhos táticos, de movimentação, até porque cada adversário tem uma maneira de atuar, mudam-se os espaços, mudam-se às vezes a maneira de atacar, muda-se a maneira de defender, como a gente mudou contra o Fluminense. Então, a gente, pelo tempo que tem tentado focar mais nessa área. Eu acho que à medida que a gente possa ter mais semanas abertas, intensificar os trabalhos de finalização e técnicos, a gente vai desenvolver, vai melhorar os jogadores. Eles também, com confiança, tendem a ter um aproveitamento melhor. Então tá aí, né? Esse foi Maurício Barbieri, treinador do nosso Gigante da Colina, e que está começando a ganhar, né, a confiança do torcedor. O Vasco está começando a apresentar um futebol aí, um padrão de jogo que está deixando o torcedor esperançoso. Bom, a gente vai falar agora aqui sobre Andrei Santos, né? Situação aí bastante polêmica, né? A gente pode dizer, essa ida do Andrei Santos para o Palmeiras. Antes, rapidinho aqui, um recadinho da 1xBet, que é parceira aqui do canal Machão da Gama, e a 1xBet te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito, tá? Basta você vir aqui, ó, no comentário fixado, tem o link, tem também o código promocional, você clica nesse link, vai ao site da 1xBet e lá fazendo o seu cadastro, o seu primeiro depósito vai dobrar. Beleza? 1xBet é parceira aqui do canal Machão da Gama. E bom, informação, meu amigo, que saiu agora há pouco, né? Informação quentinha do companheiro Vene Casagrande, do jornal O Dia. O Palmeiras
encaminhou a contratação de Andrei Santos do Chelsea. O volante não conseguiu o visto de trabalho para atuar no futebol inglês e será emprestado ao Palmeiras até dezembro. Bom, a informação é essa, né? O jovem volante que foi recém-comprado pelo time inglês junto ao Vasco por 12 milhões de euros não conseguiu o visto de trabalho para atuar na Premier League e com isso a solução encontrada pelo Chelsea foi emprestar o atleta para que ele não fique aí muito tempo parado, né? Hoje, durante a tarde, o Lucas Pedrosa, né, tinha dado essa informação que o Chelsea não tinha conseguido o visto de trabalho do Andrei e que o jogador seria emprestado, né? O Vasco até surgia ali como uma possibilidade, futebol turco também, o Besiktas surgia como possibilidade, clubes aqui no Brasil demonstraram interesse, o Palmeiras, o Internacional, o próprio Flamengo demonstraram interesse no jogador, mas o Andrei Santos vai para o Palmeiras, né? A contratação está bem encaminhada. Na visão do Chelsea, a ida do Andrei para uma equipe do futebol brasileiro que vai disputar a Libertadores é o melhor dos cenários, né? Por isso o Chelsea estava dando preferência a equipes que iriam disputar a Libertadores em 2023. Bom, a informação que a gente tem é que o Vasco até tentou ali de alguma forma acompanhar a situação, mas o Chelsea queria mesmo emprestar o jogador para um clube que fosse jogar a Libertadores da América. Assim, dos males o menor que o Andrei foi pro Palmeiras, né? Que é um time que tem a torcida, tem uma relação tranquila com a torcida do Vasco. É um time que hoje tá rivalizando ali diretamente com o Flamengo, né? Com o rival nosso aqui. Porque, assim, seria muito frustrante caso o Andrei Santos aparecesse no Flamengo ou no Fluminense, por exemplo, né? E realmente a torcida ia ficar completamente revoltada. De toda forma, não pareceu uma boa negociação essa situação do Andrei, né? O Vasco tinha que ter colocado em contrato ali alguma coisa de que, ó, se não conseguir o visto e for voltar ao Brasil, a obrigação é de emprestar para o Vasco. Tinha que ter se protegido ali de alguma forma, né? Mas, aparentemente, essa negociação não foi tão bem conduzida assim. E o Andrei, que foi recém-vendido ao Chelsea, está sendo emprestado aí ao Palmeiras. É isso, eu quero a sua opinião aqui nos comentários, deixa aí. Complicada essa situação, né? É uma pena ver o Andrei aí vestindo a camisa de outro clube, mas vida que segue também, né? Como eu postei no Twitter agora há pouco. A última negociação que me deixou chateado, frustrado, foi o Leandro Amaral lá em 2008. De lá pra cá eu aprendi a não idolatrar jogador mais. Então, assim, pra mim o que importa é o Vasco, eu não sou apegado a nenhum jogador. O Andrei que siga aí a carreira dele no Palmeiras, no Chelsea, onde for. E a vida do Vasco segue aqui também. Mas quero a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. Um abraço, saudações vascaínas. Até a próxima. Fui.